Vamos abrir as nossas Bíblias em Números, capítulo 25, verso de 1 a 9. Números, capítulo 25, de 1 a 9. Israel ficou um tempo em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as mulheres moabitas, pois elas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se diante dos seus deuses. A ira do Senhor acendeu-se contra Israel, porque o povo havia se juntado a Baal-peor. O Senhor disse a Moisés: reúne todos os líderes do povo e enforca-os diante do Senhor à luz do sol, para que a grande ira do Senhor se retire de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um matará os homens de sua tribo que se juntaram a Baal-peor. E veio um homem israelita e trouxe a seus irmãos uma mulher midianita, à vista de Moisés e toda a comunidade dos israelitas, enquanto eles estavam chorando à entrada da tenda da revelação. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, levantou-se do meio da comunidade e pegou uma lança e foi atrás do israelita e, entrando na sua tenda, atravessou os dois pela barriga, o israelita e a mulher. Então a praga cessou entre os israelitas. Por causa daquela praga, morreram 24.000 pessoas. Senhor, abençoe a Tua palavra aos nossos corações nesta noite. Nos dê discernimento para entendê-la e também, ó Deus, para vivê-la todos os dias das nossas vidas. Nós pedimos ao Senhor graciosamente, por meio de Jesus Cristo. Amém. Queridos, eu quero falar hoje sobre a manifestação e a consequência do mal. O título da mensagem é O Mal que Vem de Dentro. Nós acabamos de ler um texto, para nós até um pouco impactante. Como que Deus ordena as pessoas a matarem os seus familiares, a matarem aqueles que são seus parentes, de uma forma tão brusca e, para que não dizer, tão trágica assim. A questão é, irmãos, que o povo aqui estava totalmente distante do Senhor, e essa é uma das consequências do mal, afastar as pessoas de Deus. Israel foi o povo que Deus escolheu para, através dele, ser conhecido a todas as nações. Mas o povo de Israel acabou em várias situações se afastando de Deus, e Deus então precisava corrigir o povo e trazê-lo de volta à sua presença. E nesse contexto que nós estamos aqui no livro de Números, nós temos essa realidade. O povo acabou se afastando. O texto diz que eles seguiram a Baal-peor, um deus daquela região, daquela terra, e por conta disso eles caminharam para outras atitudes. Uma delas foi aqui a promiscuidade, a prostituição, o sexo de uma maneira desenfreada, de uma maneira fora dos princípios e padrões divinos. E essa situação leva então Deus a tomar uma atitude. E Deus então ordena que aqueles que estavam distantes do Senhor, aqueles que estavam envoltos nesse meio pecaminoso, pudessem então ser mortos, para que de alguma forma isso pudesse ser contornado. E a palavra de Deus diz que por conta dessa situação morreram 24.000 pessoas. Nós sabemos que a origem do mal está na pessoa e, por que não dizer, na obra de Satanás. Há uma grande discussão teológica de quem criou o mal. Na verdade, irmãos, Deus cria todas as coisas, e Deus criou até mesmo Lúcifer, que era um anjo de luz. E por conta do seu livre-arbítrio, por conta da sua capacidade de fazer escolhas e tomar decisões, a Bíblia diz que Lúcifer se rebelou contra Deus e se rebelou contra o Senhor. E assim então ele quis se tornar maior do que Deus. E aí Deus então o expulsa da sua presença. Segundo Ezequiel, um texto que a gente interpreta talvez dessa forma.
Mas o fato é que Deus não cria diretamente o mal. Deus criou um ser que, por conta da sua livre e espontânea vontade, ele se rebela contra Deus. E a partir de então da queda de Lúcifer, da queda desse anjo, o mal ele começa a se alastrar no meio das pessoas e no mundo de uma forma geral. Nós sabemos que apesar de o diabo estar derrotado por Jesus, ele continua manifestando a sua obra na vida das pessoas, querendo prejudicar a pessoa individualmente e também querendo prejudicar as outras pessoas. Então nós vemos a presença de Satanás, a presença do diabo agindo para destruir aquilo que Jesus disse em João 10:10. O ladrão veio para roubar, matar e destruir. Apesar da ação e influência do mal ser uma realidade, nós não podemos, irmãos, atribuir tudo o que acontece de mal ao diabo. Nós não podemos dar crédito a ele por tudo que acontece de ruim. Nem tudo aquilo que é ruim ou que acontece de mal é por obra e ação do inimigo. Afirmar que tudo o que acontece vem do diabo é dar a ele mais poder do que ele tem. É dar a ele mais crédito e mais mérito do que ele de fato possui. Tem algumas situações, algumas circunstâncias que não é influência diretamente do inimigo, mas acaba sendo coisas negativas e ruins para as nossas vidas. Em algumas situações até parece que o diabo tem mais poder do que Deus, do que de Jesus Cristo. Algumas realidades que nós vemos aí, o diabo é o todo-poderoso, que faz todas as coisas, e Jesus, pobrezinho, talvez nem consiga mais vencer e derrotar o inimigo. Até quando se trata de filhos de Deus, de pessoas crentes, é preciso ter discernimento para identificar a origem daquilo que está agindo negativamente nas nossas vidas. Nem sempre algo ruim que acontece na sua vida é por conta do inimigo estar agindo. Assim nós nos perguntamos, por exemplo, o crente pega mal olhado? Será que o crente pega obra de macumba, de feitiçaria? Será que isso cai sobre a vida do crente? Será que um crente pode ficar possuído por um espírito maligno? Afinal, como o mal age sobre aqueles que têm a promessa de Deus e que são selados pelo Espírito de Deus? Como que o mal age na vida daqueles que não têm o Espírito, que não são selados e que portanto não são filhos de Deus? Talvez nós queremos nessa noite responder algumas dessas questões e refletir sobre a manifestação e a consequência do mal sobre os filhos de Deus, identificar a origem para então poder combater essas forças do mal. O texto que nós lemos, ele nos dá uma direção em relação a isso. Mas antes eu quero voltar um pouquinho no livro de Números, capítulo 22, verso de 4 até o verso 6. E a primeira questão que nós precisamos analisar, queridos, é o mal exterior. Nós sabemos que existe o mal fora do nosso ser, ou aquilo que age fora das nossas vidas. Porque existe, depois eu vou falar, um mal interior, aquele que está dentro de nós. Então, em se tratando do mal exterior, Números 22, de 4 a 6, o texto fala assim: por isso disseram os chefes de Midian: agora esta multidão, se referindo ao povo de Israel, vai devorar tudo quanto há ao nosso redor, como o boi devora a erva do campo. Nesse tempo, Balaque, filho de Zippor, era rei de Moabe. Ele enviou mensageiros para chamar Balaão, filho de Beor, em Petor, que fica junto ao rio, na terra do seu próprio povo, e disse: um povo que cobre a face da terra saiu do Egito e está acampado bem na minha frente. Verso 6: peço-te que venha agora amaldiçoar este povo para mim, pois ele é mais poderoso do que eu. Talvez assim eu o vença e o possa expulsá-lo da terra, pois sei que aquele a quem abençoares será abençoado, e aquele a quem amaldiçoares será amaldiçoado. Nós vemos aqui então, irmãos, o desespero desse homem chamado Balaque, o rei, porque o povo de Israel estava marchando em direção a Canaã, e nessa marcha ele passou pela sua região, pelas suas terras. E nessa marcha, então, Balaque se vê agora numa situação perigosa. Esse povo vai vir
e vai devorar tudo que é nosso, vai pegar a nossa plantação, a nossa colheita, eles vão acabar com tudo aquilo que é nosso. Nós precisamos dar um jeito, nós precisamos aniquilar essa nação, esse povo, nós precisamos derrotar essas pessoas. Mas como fazer, se eles são mais numerosos do que nós? Essa situação trouxe pavor para o rei. Então ele envia mensageiros para contratar os serviços de Balaão. Balaão era uma espécie de profeta naquele tempo. E o texto fala que Balaão poderia abençoar como ele poderia amaldiçoar. E Balaque então contrata Balaão para amaldiçoar o povo de Israel, o povo de Deus, e assim lançar então uma maldição, enfraquecer o povo e Balaque poder então derrotá-lo. O fato de Deus ter falado com Balaão não nos surpreende, nem a sua jumenta ter visto o anjo do Senhor. O texto mostra isso. Deus é soberano, Deus age conforme todos os seus propósitos. A questão aqui é o objetivo de Balaque. Qual que era a intenção de Balaque, do rei? Qual que era o propósito em contratar os serviços de Balaão? Enfraquecer o povo do Senhor para poder derrotá-lo. Muitas vezes, irmãos, o mal, o diabo, o nosso inimigo, ele tem essa estratégia. Ele tenta nos enfraquecer de muitas maneiras para que então possa nos derrotar. E agora nós vemos aqui Balaque com essa mentalidade: eu preciso enfraquecer aquele povo, porque se eu não enfraquecê-lo, eu não posso derrotá-lo. A questão principal é pensar na maldição que seria lançada sobre o povo de Israel. E aí então nós pensarmos sobre a maldição que porventura possa ser lançada sobre a igreja, o povo de Cristo, sobre aquele que é filho de Deus, aquele que é um crente. Na leitura do texto nós vamos ver que Balaão não amaldiçoou o povo, pelo contrário, ele abençoou. Capítulo número 23, verso número 7 e 8. Números 23, 7 e 8. Então Balaão proferiu o seu oráculo. Balaque, rei de Moabe, mandou trazer-me de Arã, desde as montanhas do Oriente, dizendo: vem, amaldiçoa Jacó para mim. Vem, sentencie Israel. Como amaldiçoarei a quem Deus não amaldiçoou? Como sentenciarei a quem o Senhor não sentenciou? Pois o vejo do alto dos rochedos e contemplo das colinas. Este é um povo que habita só entre as nações e não é contado. Quem poderia contar? Então Balaão não amaldiçoou o povo. Verso 20: recebi ordem para abençoar, pois ele abençoou, e não posso revogar a bênção. Balaão vai para amaldiçoar o povo, mas não amaldiçoa, abençoa. Ele volta, Balaque fala: mas Balaão, que negócio é esse? Eu te contrato para você amaldiçoar, mas você vem e abençoa aquele povo? E aí, em resposta, então, Balaão diz: olha, como que eu posso revogar a bênção de Deus que está sobre aquela nação? Capítulo 24, verso número 5. Ó Jacó, como são formosas as tuas tendas, as tuas moradas, ó Israel. A terceira profecia de Balaão. Elas se estendem como vales, e aí o texto vai até o verso 10. E Balaão só abençoando o povo de Deus, só lançando palavras de bênção. Versículo 17. A quarta profecia de Balaão: eu vejo, mas não agora, eu o contemplo, mas não de perto. Virá uma estrela de Jacó, de Israel, se levantará um cetro que ferirá as fronteiras de Moabe e destruirá todos os filhos do orgulho. E de Edom será sua propriedade, como também Seir, aqueles que eram os seus inimigos, pois Israel se tornará forte. De Jacó virá o que dominará, destruirá os sobreviventes da cidade. E lá vai Balaão de novo abençoar o povo de Deus. Então, amados, em nenhuma dessas profecias ele amaldiçoa, muito pelo contrário, ele abençoa o povo. E isso deixou o Balaque meio decepcionado. Pô, joguei meu dinheiro fora. Eu contrato o camarada para abençoar o povo, ele vai lá e abençoa. Ele age contra a minha vontade. O fato de que sobre o povo do Senhor há um cuidado especial, esse cuidado vem da presença de Deus, para não permitir que algumas forças do mal, ou as forças do mal,
venham de fora e atinjam o povo de Deus. É isso que nós, ou pelo menos eu pessoalmente vejo aqui no texto. Há sobre o povo de Deus um cuidado especial, e Deus então, por conta desse cuidado, Ele guarda e protege o seu povo. A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temam e os livram do mal. Então nós podemos, pela palavra de Deus, entender que sobre nós, a igreja, há um cuidado especial de Deus, e é esse cuidado que não permite a força do mal, as obras do mal chegarem até as nossas vidas e nos atingirem. 1 João capítulo 4, verso 4 ao verso 6, ou especificamente o verso 5. 1 João capítulo 4, verso 4: Filhinhos, vós sois de Deus, e já tendes vencido os falsos profetas, pois aqueles que estão em nós é maior do que aquele que está no mundo. Aqui João está falando então sobre a advertência contra os falsos profetas. E João fala assim: olha, aquele que está em nós, se referindo ao Espírito Santo, à ação de Deus, é maior do que aquele que está no mundo, ou seja, o Espírito que age no mundo e por consequência nos falsos profetas. Então, a partir desse texto, irmãos, nós temos esse conceito importante de que o Espírito Santo que age nas nossas vidas é maior, é mais poderoso, é mais forte do que o Espírito que age no mundo e nas pessoas que não temem a Deus. João está falando ao Espírito, que age nos falsos profetas, e do Espírito de Deus que age nos seus filhos. E segundo ele, qual que é mais forte? O Espírito que age nos falsos profetas ou o Espírito Santo que age na igreja? O Espírito Santo que age na igreja. Então, partindo de tudo isso, nós podemos dizer que o Filho de Deus não precisa temer o mal olhado. O Filho de Deus não precisa ter medo da obra de macumba, de feitiçaria e de qualquer outra coisa. O Filho de Deus não precisa temer qualquer forma de maldição lançada sobre as nossas vidas. Amém? Por quê? Porque se eu sou selado com o Espírito Santo, o Espírito Santo habita em mim, e sendo o Espírito Santo maior do que as forças do inimigo, eu posso ficar tranquilo. O mal exterior não vai atingir a minha vida. Por quê? Porque eu estou protegido, eu estou blindado, eu estou com o corpo fechado, vamos usar essa expressão, no sentido de que o Espírito, ele age dentro de nós. Agora, a pessoa que não tem o Espírito, ela então está vulnerável, ela então está aberta nesse contexto, e aí sim o mal pode chegar na vida da pessoa. Por exemplo, crianças. Nós já vivemos algumas experiências, situações em que o mal ele foi lançado e ele acabou caindo sobre a criança. Por quê? A criança ela até então não tem essa consciência. Até que a criança ela não tenha a consciência de espiritualidade, tudo isso, ela não pode se autodefender, então ela se torna vulnerável. E muitas vezes, irmãos, o inimigo sujo, astuto, ele vai agir na vida daqueles que não estão selados com o Espírito Santo. Por isso que ele age na vida do cônjuge que não é crente, ele age na vida da criança que não é crente, ele age de várias maneiras para nos atingir. Se ele não pode chegar a você, ele vai chegar em alguém que está perto de você, vulnerável às ações do inimigo. Então, qual que é a receita para que eu seja livre e me proteja do mal exterior? Entrega a sua vida a Cristo, confessa Ele como Salvador. O Espírito Santo vai habitar em você, vai selar você, e a partir de então, Ele sendo maior, Ele vai proteger você das ações de Satanás. Eu não creio, irmãos, que qualquer obra maligna, seja ela qual for, possa atingir o Filho de Deus. Se atinge, não é filho de Deus, não está salvo, não está selado, não tem a promessa de Deus sobre a vida dele. João fala, maior é aquele que está em nós do que está no mundo. Balaão disse lá no Velho Testamento, como que eu posso amaldiçoar quem Deus abençoou? Amém? Segundo lugar, vamos pensar agora numa outra esfera do mal, o mal interior. Volte para o texto de Números, capítulo 25. Então, fica tranquilo, vai para casa, dorme em paz. Se você passar numa encruzilhada e ver
uma oferenda lá, deixa lá, fica tranquilo, não se preocupa com isso não. Se chegar na sua porta e ver lá alguma coisa, fica tranquilo, passa reto, vai, dorme em paz, descansa, fica em paz, querido. Não tem problema. Só não vai mexer com aquilo, não vai comer a galinha que está lá, não vai beber, né, o negócio que foi colocado lá, por favor, né? Tenha discernimento, mas não fique preocupado com isso. Lançaram ouro gordo para mim, lançaram uma maldição, fizeram um trabalho, botaram meu nome na boca do sapo. Filho, você está no coração de Deus, o seu nome está no livro da vida. A boca do sapo não é nada perante o livro da vida que está escrito o nosso nome. Eu creio dessa forma, queridos. Segundo lugar, o mal interior. Números 25, o texto que nós lemos. Israel ficou um tempo em Sitim e o povo começou a prostituir-se com as mulheres moabitas. Elas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses. O povo começou a inclinar-se diante dos seus deuses, e a ira do Senhor então se acendeu sobre eles. Aqui está uma questão que agora então para nós é interessante, porque se o mal exterior ele não nos atinge, nós temos que cuidar então com o quê? Com aquele mal que eu chamo de mal interior. Uma vez sabendo que o mal exterior não chega até nós, não nos atinge, nós precisamos cuidar com o mal que brota do nosso interior. Mateus 15, 19, Jesus disse assim: do coração procedem os maus desígnios, os homicídios, o adultério, a prostituição, os furtos, os falsos testemunhos e a blasfêmia. Do coração, de dentro, do nosso interior. Se o mal exterior não pode ou não podia enfraquecer Israel, como então que poderia enfraquecer aquele povo, aquela nação? Se os encantos de Balaão ou Balaão não pôde amaldiçoar o povo, teria alguma forma de fazer isso? Números capítulo 31, verso 16. 31 verso número 16, diz assim: estas mulheres foram as que, por conselho de Balaão, fizeram com que os israelitas pecassem contra o Senhor no caso de Baal-Peor, o texto do capítulo 25, o que causou a praga na comunidade do Senhor. Aqui, irmãos, nós temos então a raiz dessa situação. Balaão encontrou um meio de fazer com que Israel fosse enfraquecido e, por consequência disso, destruído, ou prejudicado, ou derrotado naquele contexto. E qual que era essa receita? Fazer com que o mal que estava no coração deles fosse exteriorizado nas suas vidas. Aquilo que estava lá dentro do coração pudesse então agora dar vazão e sair, e poder agora complicar e prejudicar o povo e a sua vida. Assim eles começaram a se prostituir com as mulheres moabitas, contrariando a ordem do Senhor lá de Gênesis, de Deuteronômio, várias passagens bíblicas que Deus diz: olha, não se casem, não assumam, não cheguem, não comunguem com mulheres moabitas, por essa questão espiritual, idolatria e tudo mais. Agora, o povo não deu ouvido a essa ordem. O desejo que estava dentro deles agora foi exteriorizado. E aí é então que nós vemos a estratégia do inimigo. A estratégia era muito simples: se o mal que vem de fora não atinge Israel, vamos despertar o pecado dos seus corações, e eles mesmos vão se destruir. Eles mesmos vão trazer condenação sobre as suas vidas, eles mesmos vão trazer a morte sobre si. E foi isso que aconteceu. Verso 6: veio um homem israelita e trouxe a seus irmãos, presta atenção no texto, veio um homem, trouxe aos irmãos dele uma mulher israelita, ou moabita, midianita, à vista de Moisés e de toda a comunidade dos israelitas, enquanto eles estavam chorando à entrada da tenda da revelação. Verso 9: por causa daquela praga, 24.000 pessoas morreram. Então o que aconteceu? Eles deram vazão para o pecado. A prostituição, a imoralidade sexual, tudo aquilo que desagrada a Deus. Aquele cara trouxe uma mulher, e aí se reuniram com seus irmãos, e você, sendo adulto, já sabe o que aconteceu naquele contexto, né?
Com certeza não ficaram orando, não ficaram jejuando nem conversando. E aí Finéias, no verso 7, vendo isso, ele ficou tão chocado com aquela situação, o homem entrando com a mulher para que os outros também pudessem compartilhar daquela situação. Ele se levantou e pegou uma lança e atravessou o homem e a mulher. E o texto fala que a lança passou pela barriga do israelita e da mulher. Então eles estavam um de barriga para o outro. Você já sabe o que eles estavam fazendo nessa realidade. Então, irmãos, essa situação é o que veio trazer o mal perante o povo. Eles passaram a seguir os desejos pecaminosos e por conta disso o povo enfraqueceu, levando o Senhor a fazer uma nova contagem para a batalha com os midianitas. Não é porque o mal exterior não pode atingir as nossas vidas que nós podemos levar a nossa vida de qualquer maneira. Ah não, já que o diabo então não toca em mim, a macumba não pega, o olho gordo, o saravá, então eu estou tranquilo, eu posso seguir a vida do jeito que eu quero. Não, não é isso que a Bíblia diz. Porque se nós não somos atingidos pelo mal exterior, o diabo usa muito bem a estratégia de trazer para fora o que está dentro dos nossos corações. Precisamos a cada dia lutar contra o pecado que habita em nós e nos leva a fazer aquilo que nós não queremos fazer. Romanos capítulo 7, Paulo fala sobre isso, do verso 7 até o verso 24. Se o pecado, onde abundou o pecado, superabundou a graça, então quer dizer que nós podemos pecar cada vez mais para que a graça de Deus seja ainda maior? Paulo fala, não é isso que Deus quer das nossas vidas. Lutar contra o nosso interior é mais difícil que a luta contra as forças exteriores. Dominar, irmãos, os desejos que estão dentro do nosso coração é muito mais difícil do que você lutar contra o inimigo, que você vigiar na sua vida exterior. Jesus então nos orienta a vigiar e orar, Mateus verso 26, 41. Segundo Jesus, ele diz, vigiar e orar para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Se espiritualmente, exteriormente o diabo não atinge, cuidado com a carne, cuidado com o interior, cuidado com o pecado. Precisamos nos fortalecer interiormente para que o mal que habita em nosso coração, que habita no nosso corpo, porque ainda não foi completamente transformado, não foi ainda completamente santificado, esse mal ele não se manifeste nos destruindo, nos trazendo prejuízo. Não se preocupe com o que vem de fora, cuide com aquilo que está dentro de você, que é muito mais perigoso. Então, amados, se o mal exterior não me atinge, não pense que você está livre, que você está isento de qualquer ação do inimigo. Ele sabe muito bem como despertar aquele mal que está dentro de nós. E esse mal, o pecado, exteriorizando, ele vai então nos destruir e nos prejudicar. Em último lugar, qual que é a consequência do mal? Verso 7 ao 9. Números 25. Do 7 ao 9, nós vamos ver qual que é a consequência do mal. Finéias pega uma lança, vai lá, mata aquele homem, mata a mulher. E a Bíblia diz no verso 9 que por causa daquela praga morreram 24.000 pessoas. Qual que é a consequência do mal? Destruição. Qual que é a consequência do pecado? A morte. Qual que é a consequência de uma vida longe da presença de Deus? Prejuízo. Não há o que esperar do mal, senão a destruição. O ladrão veio para quê? Segundo Jesus, roubar, matar e destruir. Mesmo aqueles que buscam no ocultismo um meio de conseguir coisas boas, e muitas pessoas fazem isso, oferecem um trabalho para prosperar, para ter um emprego, para atrair o namorado, para arranjar a marido. A pessoa faz muitas coisas, muitos trabalhos para ter coisas boas na sua vida. Mesmo a pessoa que faz isso acaba no final pagando um juro muito caro, porque a destruição ela vem. Capítulo 31 de Números, verso 7 e verso 8. Olha o que aconteceu com Balaão. Números capítulo 31, verso 7 e verso 8. E guerrearam contra Midian, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés, e mataram todos os homens. Com eles mataram também os reis de Midian, ou seja, o Balaque morreu, a saber, Ivi, Requém, Zur, Ur, Reba, 5 reis de Midian, inclusive Balaque. E olha o que diz, também
mataram ao fio da espada quem? Balaão, filho de Beor. Então, além de eles matar os reis moabitas e os inimigos, eles também mataram Balaão. Olha lá, mas Balaão não abençoou o povo de Israel? Balaão, apesar de ser contratado para amaldiçoar, ele não lançou coisas boas sobre o povo. Mas essa que é a questão, irmãos. O inimigo, ele até pode estender a sua mão para ajudar alguém, mas a outra mão vem a cobrança, e essa cobrança, ela é muito pesada. E pode ter certeza, o juro é muito caro. A pessoa até fica rica oferecendo sacrifícios e oferendas e fazendo trabalho. A pessoa até consegue casar com a mulher mais bonita da cidade ou com o homem mais rico da cidade. Nós não podemos ser ignorantes em relação a isso. Há pessoas que prosperam e se dão bem na vida por essa via. Mas a questão é, o que eles vão ter que pagar depois? Qual que é a moeda de troca para que eles consigam essas coisas? Essa que é a grande questão que nós precisamos entender. A consequência do mal é a destruição. Se a pessoa não tem um compromisso com Deus, ela fica vulnerável, tanto exteriormente, porque aí sim o mal entra, o mal pega, mas também interiormente. Aquele que não tem Jesus deve temer então esses trabalhos que são feitos através de pactos com a força do mal. Então, querido, se você está aqui e você não entregou sua vida a Jesus, fica de barba de molho. O mal pode pegar você sim. Alguém pode fazer uma macumba, pode fazer um feitiço e negócio que pega em você. Por quê? Você não está protegido com o Espírito, você não está selado. Então você está vulnerável. Além do exterior, a pessoa que não tem Cristo como Salvador pode também ser prejudicada pelo mal interior. O pecado, os desejos do coração vão também prejudicá-la. Ou seja, ela está dos dois lados sendo metralhada pelo inimigo, de fora e de dentro. Nós, como servos de Deus, temos apenas o mal que vem de dentro. Por isso nós vigiamos e oramos. Podemos dizer que o diabo trabalha para quem paga mais. Balaão, ele poderia, segundo o texto, abençoar ou amaldiçoar, dependendo da oferta. Vai lá e abençoa, ele ia abençoar. Vai lá e amaldiçoa, ele vai e amaldiçoa. A pessoa vai lá e eu quero fazer um trabalho para prejudicar aquela pessoa. Vai lá, faz o trabalho, faz a macumba, não sei como é que é esse negócio, e a pessoa quer prejudicar o outro, mas ela faz também para ela se dar bem. Então o mal, ele age tanto para um lado quanto para o outro. Depende de quem pagar mais. E aí até parece uma disputa, Se alguém faz um trabalho para atingir, a pessoa vai e tem que fazer um trabalho mais forte para aniquilar aquele, aí o negócio vai cada vez ficando mais forte, até chegar na IURD e aí cancela tudo. Segundo é a promessa. Então, irmãos, o diabo trabalha para quem paga mais. Se hoje uma pessoa contrata Balaão, quem garante que este mesmo Balaão não possa ser contratado por outro? A pessoa vai lá na macumbeira e quero fazer um negócio para prejudicar o fulano. Aí o fulano vai lá, quero fazer um negócio para prejudicar o que quis me prejudicar. Ela vai fazer os dois. E aí como é que vai ficar? Qual que vai funcionar? É uma grande questão que muitas vezes a pessoa não para e não pensa nisso. É assim que as pessoas sem Cristo vivem, contratando forças do mal para atingir aqueles que também seguem o mal. Mas, para essas pessoas que estão vivendo essa vida de cegueira, a Bíblia tem uma esperança e a Bíblia tem uma palavra de alento. 1 João capítulo 3, verso 8. 1 João capítulo 3, verso 8. 1 João 3, 8. Comecemos no 7. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem vive habitualmente no pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. E aí o texto diz: para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Então, a pessoa vai chegar: pastor, fizeram um negócio para mim. Fica tranquilo, entrega a sua vida para Jesus, receba o Espírito, fique selado, e aí naturalmente Jesus vai se encarregar de ir lá e limpar essa situação, de aniquilar essa obra que fizeram sobre você.
Essa é a única maneira, irmãos, essa é a fórmula. E se nós como igreja orarmos, Deus vai agir de uma maneira, e Deus vai responder, Deus vai cancelar a força do mal. Mas aí a pessoa está desprotegida, vem de novo outra situação sobre a vida dela. Então, queridos, somente o sangue de Jesus pode cancelar e anular todo o trabalho maligno feito para atingir uma pessoa. Não importa o que possa ter sido contratado, Jesus destrói todas as obras do diabo, amém? Não importa o que tenha sido, Jesus é maior, o sangue dele é capaz de fazer e trazer solução. As consequências do mal exterior só atingirão aqueles que resistem a entregar as suas vidas a Deus. A culpa, a feitiçaria, o olho gordo, tudo isso vai atingir quem? Quem resiste a entregar a sua vida a Cristo. Em relação ao Filho de Deus que entregou a vida a Jesus, cabe lutar contra o sentimento do mal, ou contra o mal, a semente que há e reside nas suas vidas, no seu coração, e pode então brotar e produzir como fruto o pecado e gerando a morte. Segundo João 10:10, o ladrão veio para roubar, matar e destruir. A consequência do mal, irmãos, é sempre a destruição para todas as pessoas. Para nós terminarmos, o mal, seja ele exterior ou interior, assim como as consequências, têm origem em Satanás. Deus não cria o mal, Deus não deseja o mal. Deus não fez o avião lá desaparecer e ninguém achou até hoje. Não foi Deus que fez aquilo. Deus pode ter permitido na sua soberana vontade, mas não estou dizendo que foi o diabo também. O fato é que Deus nunca vai deliberadamente querer o mal de alguém. O diabo quer o mal. Ele atua, o inimigo, exteriormente e interiormente nos descrentes. Quem não tem Jesus como Salvador pode ser atingido exteriormente e também interiormente. Agora, os filhos de Deus só podem ser atingidos quando o mal é despertado no seu coração, o pecado é despertado nas suas vidas. E aí então esse pecado exteriorizado traz consequências negativas. Segundo, se como filhos de Deus nós temos o Espírito, nós podemos ficar tranquilos em relação ao mal exterior. Vai para casa, dorme tranquilo, não fique preocupado, né? Fizeram algum trabalho, fizeram alguma situação contra a minha vida. Por quê? Porque maior é aquele que habita em nós do que aquele que habita no mundo. Só podemos descuidar, ou só não podemos descuidar do mal interior. E aí nós temos então que vigiar e orar para não cair em tentação, como Jesus nos orienta. E último, assim devemos seguir a nossa vida com Deus, não menosprezando, mas também não dando muito ibope para o diabo. Dois erros que nós cometemos: ignorar a ação do inimigo, né? Isso aí não é nada, é besteira, não existe, o diabo não existe. Mas também nós não podemos supervalorizar, ou nós não podemos dar a ele mais crédito do que ele merece. Pois as maiores manifestações e consequências do mal são aquelas que vêm de dentro do coração do homem. Amém, igreja?